No âmbito da Previdência Social, o dependente é aquela pessoa que vai receber o benefício na ausência de um ente familiar do segurado. No quadro Bom Dia INSS de hoje, nós vamos discutir o que caracteriza essa dependência e quais são os critérios dela. Por isso, vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a advogada especialista em Direito Previdenciário, Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Obrigada eu, mais uma vez, por estar aqui, né? Dependência de segurado do INSS. Quais são esses dependentes automáticos, naturais? Então, a dependência econômica é o que faz eu falar assim, eles são dependentes diretos, eles são dependentes de primeira classe. É o quê? Aquela dependência presumida que a gente tem. O filho, ele, na maioria das vezes, ele vai depender dos pais. Então, esposo, esposa, companheiro ou companheira, enquadrado nesse seio aí também os homossexuais, e os filhos menores de 21 anos ou inválidos. Eles são o quê? Dependentes de primeira classe. Presume-se a dependência econômica, presume-se que eles sejam dependentes do segurado da Previdência Social. Isso acontece no caso, por exemplo, de morte do segurado. Tem-se uma pensão por morte, no caso, por exemplo, do auxílio reclusão, também é verificada essa característica de dependência. Auxílio reclusão, só para lembrar, por causa daquela polêmica, é a pessoa que é presa, mas que já contribuiu, pagou o INSS, ela é presa e aí a família recebe um benefício. Exatamente. Aí, no caso, são esses dependentes. Esses dependentes. Lembrando que é um benefício para todos os dependentes dele. Dividido. Não benefício para cada pessoa. Um só é dividido entre todos eles. E só para os presos que contribuíram. Se ele nunca contribuiu, a família não recebe. E tem que ser de baixa renda também. Voltando à questão da dependência. Agora, vamos imaginar que se a pessoa não tem esse cônjuge, esposa ou marido, e não tenha filhos, e venha a óbito, por exemplo. Quem que tem direito a receber? Quem são esses outros dependentes? Então, aí a gente tem os dependentes de segunda classe. Se eu não tenho a formação da minha família ainda, quem vai receber são quem? Os meus pais. Só que para os pais, já se presume que quem depende dos pais? Os filhos. Então, aí a Previdência fala o quê? Essa dependência não é presumida. Então, o pai ou a mãe, ele vai ter que comprovar que depende economicamente daquele filho. Como assim? Se ele é dependente de plano de saúde do filho, se ele está lá no imposto de renda do filho, se o filho paga uma conta na casa, alguma coisa, algum documento que comprove o quê? Sim, eu vivo em relação de dependência econômica com o meu filho. E isso tem que ser informado para a Previdência Social ainda durante o período de contribuição? Ou se a pessoa vier a óbito, esse dependente procura o INSS com esses documentos e fala, olha, eu era dependente dessa pessoa que faleceu e agora eu tenho direito a uma pensão. Qual que é a regra aí? Então, geralmente se faz após o óbito. Na época em que eu vou requerer a pensão por morte ou auxílio reclusão, eu comprovo essa dependência econômica ali em relação àquele segurado da Previdência Social. Eu posso sim, já na empresa em que eu trabalho, e fazendo prova. Na empresa que eu trabalho, eu coloco quem são meus dependentes, coloco os pais como dependente. Então, assim, já para facilitar a compreensão depois do INSS em relação a essa dependência econômica. Esse benefício pago a dependentes, ele tem um prazo? Então, a gente fala em 90 dias para requerer, para eu receber a partir do óbito. Mas depois de 90 dias eu posso requerer e vou receber aonde? A partir do requerimento administrativo. Então, eu posso requerer a qualquer tempo. Só que se eu requerer a qualquer tempo, ele não vai retroagir a data do óbito. Ele vai começar da época em que eu solicitei. E no caso, por exemplo, vamos voltar naquele original dos dependentes lá, marido ou mulher e filhos. É um benefício para cada um ou é um único benefício dividido pela família, pelos dependentes? É um único benefício dividido pelos dependentes. Aí a gente tem ainda uma terceira classe, que são o quê? Irmãos menores ou inválidos, que eu também tenho que comprovar o quê? Dependência econômica, que eles não são dependentes do meu pai ou que os meus pais já faleceram, para que eles possam receber. Se eu tenho dependentes de mesma classe, ou seja, filhos e marido, eles dividem. Se eu tenho dependentes de classe diferente, por exemplo, eu tenho mãe,
pai, tenho esposo e filhos. Somente os da classe superior é que vão receber e vão dividir entre eles. Então, se eu tenho marido e filhos, os pais não recebem. Se eu tenho pais, os irmãos menores ou inválidos não receberão. Então, é de acordo com o número de dependentes e as classes deles. Muito obrigado pelas explicações. Até uma próxima aí. Obrigada, eu.